Dr. Orlando, parabéns pela premiação, parabéns por ter aceito o desafio de participar do concurso, e o senhor está à vontade para fazer a sua apresentação. Muito bom dia. Eu queria saudar os meus colegas de mesa na pessoa do Dr. Célio Jacinto, nosso colega. Queria saudar também a audiência toda, agradecer pela presença. Estamos aqui no nosso último dia deste evento e é realmente um prazer estar aqui reunido com vocês, falando para vocês. Nós vamos, dentro aí das nossas limitações de tempo, passar a expor um trabalho que desenvolvemos neste tema da discricionariedade e aplicação seletiva da lei. E a gente começa parabenizando a DPF não só por realizar este evento, mas por incluir neste evento esse concurso de artigos científicos de autoria de colegas da classe delegado de Polícia Federal. Eu escrevi esse artigo despretensiosamente, no meio de algumas teses que desenvolvo no programa de mestrado aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu tive a felicidade de ser agraciado com a premiação e ter a oportunidade de trazer esse tema aqui para os colegas neste evento aqui no 5º Congresso Nacional de Delegados de Polícia Federal. Vamos ver aqui brevemente um roteiro do que vamos falar. Nós vamos falar de um pouco de Estado Democrático de Direito e de uma das suas características mais pujantes, que é o monopólio do uso legítimo da força. Vamos tentar fazer uma aproximação mais ligada ao prisma da sociologia criminal, de como é visto o sistema penal e o sistema policial, para chegar no nosso tema, realmente, que é o tema da discricionariedade policial e, mais especificamente, aqui, ao que nos cabe, a discricionariedade da autoridade policial. E tentar chegar, ainda ao final, em um dos aspectos mais contundentes, mais pujantes desse tema, que é o tema da aplicação seletiva da lei. Em primeiro lugar, e também o tema da ciência policial, de que nos falou brilhantemente o nosso professor Dr. Manuel Valente, que está aqui presente, e como a ciência policial pode nos ajudar a abordar essas questões e enfrentar essas questões dentro do contexto de uma polícia democrática, de uma polícia que opera no Estado Democrático de Direito. Em primeiro lugar, eu queria colocar aqui que a gente pretende fazer isso através de uma perspectiva factual. A gente tem que ter humildade de aceitar as coisas como elas realmente são. Esteve aqui no evento o professor de ciência política, o doutor Rogério Arantes, que iniciou a sua palestra falando isso. A ciência política, ela tenta enxergar as coisas como elas são, não como deveriam ser. Nós somos todos signatários de uma cultura jurídica que aprendemos na nossa formação, que nos leva a olhar o mundo por um prisma normativo, se alguém puder me ajudar aí na apresentação, eu agradeço. Deve estar havendo algum problema, mas tudo bem. Nós somos acostumados a olhar as coisas, o mundo, através do prisma do direito, por um prisma normativo, e, às vezes, nos esquecemos que o mundo, às vezes, não obedece às regras jurídicas, e a gente tem que se render à realidade, e, muitas vezes, o mundo jurídico, o mundo normativo, se separa da realidade e passa a viver no mundo próprio. A gente tem que resgatar isso e voltar a olhar o mundo. Então, dentro de uma perspectiva factual, a gente é levado a tentar exercitar a humildade e ver as coisas como elas efetivamente são. Então, essa perspectiva, essa tradição positivista jurídica,
nos leva à ocultação das necessárias interpretações que tornam o texto da lei legal. Isso é uma fantasia jurídica que o texto da lei é completo, que pode prever toda a riqueza da realidade, né? Então, precisamos não só comparar os fatos com o direito, mas também os direitos com os fatos. Temos que evitar duas armadilhas, que é, por um lado, o formalismo, que é muito característico da nossa cultura jurídica, e, por outro lado, a atitude revolucionária. Eu que trabalho com a interface da ciência jurídica com as ciências sociais, nas ciências sociais a gente tem muita atitude revolucionária. Vamos acabar com tudo isso, isso aqui não serve para nada, a gente precisa reformular, revolucionar, né? E as coisas não são feitas assim. A gente tem que entender que é o seguinte: o nosso sistema penal e policial é o que a nossa sociedade conseguiu fazer até agora. É o melhor que nós temos dentro da história da humanidade. E ele tem seus defeitos, sim, mas é a partir desse sistema que opera, que funciona na nossa sociedade, que a gente tem que partir para algum aprimoramento, algum aperfeiçoamento, para tentar chegar em algum lugar, né? Então, a gente fala um pouquinho de Estado Democrático de Direito, que tem como uma de suas características o monopólio do uso legítimo da força, e faz isso através do exercício exclusivo do poder punitivo, como nos diz Zaffaroni, através do confisco do conflito. O Estado toma o conflito do particular e se apossa dele, muitas vezes deixando a vítima, as partes, numa situação fora do protagonismo, numa situação marginal com relação a esse conflito, e muitas vezes não resolve o conflito, apenas decide, o que faz com que o conflito continue latente na sociedade. Então, nós vemos que o império da lei, o Estado Democrático de Direito, ele é garantido, em última instância, pela possibilidade de uso da força pelo Estado. Esse é o último recurso para se fazer valer a soberania estatal. Isso é um raciocínio que muitas vezes é negligenciado para que a polícia fique numa posição de coadjuvante nesse processo todo. Mas a gente tem que reconhecer e admitir que é justamente pela possibilidade do Estado lançar mão do uso da força, mesmo que não seja o uso real da força, apenas o uso potencial, é que garante o Estado Democrático de Direito e o império da lei. E isso é feito através do sistema penal e através, em última instância, da polícia. Roberto Canto de Lima, que é um sociólogo, antropólogo de renome aqui na Universidade Federal Fluminense, descreve a polícia como um bode expiatório das imperfeições e desigualdades do sistema penal. Nós temos um sistema penal que, teoricamente, abstratamente, ele é muito coerente, ele é muito... o seu sistema normativo é uma construção teórica, é uma catedral, é uma coisa muito linda, muito perfeita, mas que, muitas vezes, na operação do sistema, na realidade do dia a dia, isso, a lei não é tão igual para todos assim. E a gente se acostuma a imputar, a atribuir todas as imperfeições do sistema penal à atividade policial, que é a atividade da base, enquanto que os tribunais ficam imunes a muitas dessas críticas, né? Então, é nesse cenário mais ou menos caótico, nesse conflito entre norma e realidade, que a polícia é chamada para protagonizar a sua atuação, para executar as medidas de força e o uso legítimo da força. Então, vivemos nessa tensão entre a norma e a realidade, entre a limitação da lei dos homens, que não pode prever toda a riqueza do real, e as exigências da lei do mundo com que o policial se depara na sua atividade diária. A gente chega a uma ideia de que o caráter democrático de um Estado de Direito pode ser aferido pela forma e pela intensidade como essa força é efetivamente organizada e controlada. A gente fala uma palavrinha sobre o real funcionamento do sistema penal. Isso é uma visão da sociologia criminal. A gente tem uma tendência a tratar como natural alguns fatos que são eminentemente do terreno cultural. A gente trata o crime, o sistema penal como uma coisa muito natural, mas isso é uma criação cultural que é feita pela nossa sociedade. Tanto é que
A gente tem, ao longo da história da humanidade, sistemas policiais e penais dos mais diferentes matizes, e as coisas não foram feitas sempre assim. Apenas há, digamos, 200, 250 anos atrás, na nossa modernidade, esse modelo que a gente tem hoje de justiça penal e de polícia é um modelo que se afirmou como hegemônico. No artigo, a gente trata um pouquinho de expor o que é o paradigma da reação social, que, num resumo muito breve, nos diz que o crime e a criminalidade dependem muito mais da reação social, e principalmente da reação das instâncias de controle social, as instâncias oficiais de controle social, do que, muitas vezes, da própria conduta do agente ou do autor. A gente precisa olhar também para como a sociedade reage a essas condutas. A gente trata da questão da cifra negra. Na abertura esteve aqui uma representante do Ministério Público, a doutora Thaís Ferraz, se eu não me engano, que tratou isso sobre o prisma sobre a denominação de subnotificações dos crimes de homicídio. E, na verdade, o estudo mais aprofundado das estatísticas nos leva à realidade de que a grande maioria, a imensa maioria das condutas que efetivamente ocorrem na sociedade, no nosso mundo real, e que infringem, que violam dispositivos penais, nem chega ao conhecimento das autoridades, nem chega ao conhecimento do sistema penal, da polícia, do Ministério Público, portanto, são basicamente ignoradas. Toda a estatística criminal é feita apenas com aquela pequena parte de ocorrências que chegam ao conhecimento das instâncias oficiais de controle. A gente trabalha com um conceito de taxa de atrito, que é o seguinte: dessa pequena parte das ocorrências criminais que chegam efetivamente ao conhecimento das autoridades, uma pequena parte delas viram inquéritos policiais. Dessa parte que viram inquéritos policiais, apenas uma pequena parte é concluída com indiciamento e é encaminhada ao Ministério Público com possibilidade de oferecimento de denúncia. Nesse caminho, alguns são arquivados e apenas uma pequena parte é efetivamente oferecida denúncia, e dessa parte, apenas uma pequena parte é processada e produz uma sentença penal condenatória, e apenas uma pequena parte sobrevive à segunda instância, e apenas uma pequena parte consegue manter essa sentença condenatória numa terceira instância, e apenas uma pequena parte chega efetivamente a cumprir a pena. Então, o que sobra é realmente uma amostra muito pequena, né? A regra do sistema não é, efetivamente, a penalização prometida, mas, ao contrário, uma imunização seletiva, através de filtros altamente seletivos e de estereótipos. Existem alguns aspectos que são frequentemente negligenciados em relação à polícia. Em primeiro lugar, a polícia é a representação simbólica e materialização do Estado e dos governantes, muito mais do que um funcionário da saúde ou da educação, ou um funcionário da Receita, por exemplo. É na polícia, é no policial fardado, muitas vezes, e armado, e que tem a possibilidade do uso da força, que o senso comum reconhece a figura do Estado e a figura dos seus governantes. A polícia, é isso que eu acabei de falar, a polícia é a porta de entrada do sistema penal. É através da polícia que os casos todos chegam e integram. Esses casos que escapam da cifra negra, é através da polícia que eles entram no sistema penal. Então, o policial está em contato direto com o crime no seu estado bruto. Isso lhe dá um imenso poder discricionário de definição dos desdobramentos que um fato terá no contexto social e jurídico penal. A possibilidade da inércia simplesmente subtrai de todas as outras instâncias a possibilidade de sequer atuar. Nós temos também que a polícia é o palco onde esse conflito entre norma e realidade, que está latente na sociedade, ele se manifesta no momento da intervenção policial, no momento do uso da força. E nós temos um outro aspecto que também é muito negligenciado, que a polícia é uma caixa preta. Nós temos que admitir isso. Não se sabe, ninguém sabe como funciona a polícia, nem mesmo nós que trabalhamos na polícia sabemos como funciona uma outra unidade policial, um outro setor, uma outra diretoria. Isso é uma opacidade que nos traz aí a questão da ciência policial. Só uma ciência policial tem condições de penetrar nessa caixa preta. A sociologia não
A polícia não permite que os sociólogos penetrem, a polícia não permite que antropólogo, etnógrafo penetrem nessa caixa preta, né? Então, a gente fala rapidamente da